Andressa aqui. Hoje eu vou falar de um assunto muito legal, mas antes eu quero te fazer uma pergunta. Tem algo que você está tentando na sua vida, que você está fazendo, que você quer conquistar, algum objetivo seu que você não consegue ou que não se materializa na sua vida e você não entende por quê? Eu acho que todo mundo tem alguma coisa assim em alguma área da nossa vida, seja relacionamento, seja financeira, seja trabalho, o que for. E, gente, por que isso acontece? Nós temos o que a gente chama de sistema de crenças, tá? O que é uma crença? Uma crença é algo que a gente acredita como uma verdade, tá? Seja por algo que a gente viveu, que a gente experienciou, que a gente viu nessa vida ou em outras vidas, ou que veio de pessoas dos nossos ancestrais, dos nossos pais, enfim. E o que acontece? Isso forma nosso sistema de crenças, a gente passa a acreditar naquilo como uma verdade. Muitas vezes a gente tem consciência de quais são essas crenças e outras vezes a gente não tem consciência, tá? Então, o que acontece? Esse sistema de crenças, que é o que a gente acredita como verdade, é o que nos faz agir com um determinado comportamento, tá? Então, o que acontece? A gente tem a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente é a mente que raciocina, é a mente que vai pensar, é a mente que vai agir e vai julgar o que é certo e o que é errado, tá? Tem pesquisas que falam que a nossa mente consciente ela é responsável por 5% das nossas ações, tem outras que falam que é até 15% das nossas ações, tá? Então, de 5% a 15%. Já a nossa mente subconsciente é a mente que é mais responsável pela maior parte das nossas ações. Então, a mente subconsciente ela é aí de 80% a 95% das nossas ações. E nela ficam armazenadas memórias, nela ficam armazenadas situações, sentimentos, enfim. Inclusive, aquelas ações que a gente não precisa raciocinar. Por exemplo, a batida do nosso coração, sabe? São estímulos do nosso corpo que estão armazenados automaticamente no nosso subconsciente. Então, gente, o que acontece? A gente, quando tem algo que a gente não consegue realizar na nossa vida ou que a gente não consegue materializar na nossa vida, é por conta do nosso sistema de crenças. Em algum nível, a gente tem algum bloqueio que a gente não consegue realizar aquilo que a gente quer, tá? E aí, qual que é o X da questão? A gente só consegue transformar aquilo que a gente identifica. Ou seja, a gente só consegue transformar aquilo que a gente traz para o nosso subconsciente. Enquanto a gente não trouxer para o nosso subconsciente identificar isso para transformar, a gente não consegue transformar. Por quê? Porque isso está armazenado lá num lugar que a gente nem sabe onde é, tá? Então, quando a gente traz para a consciência, aí vem um conflito entre o consciente e o subconsciente. Porque o consciente identifica aquele comportamento limitante, por exemplo, e ele não quer mais agir com aquele comportamento. A gente toma a decisão consciente de que a gente não quer mais agir daquela forma. Só que para a gente conseguir transformar isso, a gente precisa acessar o nosso subconsciente, compreender a raiz disso no nosso subconsciente, porque a gente consiga transformar, tá? E aí vem o trabalho de crenças do Theta Healing, que é maravilhoso. E por que ele é maravilhoso? Porque ele vai lá na raiz, ele vai profundamente na causa, aonde que essa crença foi originada e qual é o benefício por trás dessa crença. Porque a gente sempre mantém uma crença no nosso sistema porque de alguma forma ela nos traz algum benefício, tá? Então, se a gente tem alguma crença da infância, por exemplo, relacionada à rejeição, que a gente foi uma criança que não foi... Não se sentiu amada pelos pais ou não se sentiu acolhida pelos pais, se sentiu rejeitada pelos pais, e a gente fica atraindo hoje na nossa vida relacionamentos nos quais a gente é rejeitado, muito provavelmente a gente tem um benefício associado a isso, que é o quê? Isso nos ensinou a ser independente. Então, esse é o benefício que essa situação nos trouxe. E aí, enquanto a gente tem esse benefício de forma inconsciente, a gente fica atraindo esse tipo de relacionamento para nossa vida hoje, tá? Então, toda crença está associada a um benefício por trás. Por isso que a gente precisa ir profundo para entender qual é esse benefício e qual é a origem dessa crença.
E aí a gente linka o trabalho de crenças com o trabalho de sentimentos, ou seja, a gente começa a trazer para o nosso sistema que a gente pode ser independente sem a necessidade de ser rejeitado, né? Por quê? Porque se aquela criança, aquela pessoa armazenou isso por tanto tempo, o sistema dela não entende que ela pode ser amada sem ser rejeitada. Para ela, amor e rejeição tá junto, anda junto, então ela vai buscar isso, entende? Então a gente tem que trazer esses sentimentos para esse sistema. E aí o que acontece, né? O Theta Healing, ele traz um conceito que nós temos 4 níveis de crenças. Existem as crenças de nível primário, que são as crenças que a gente adquiriu desde a nossa infância até o momento presente. E elas ficam armazenadas nessa região do nosso cérebro, que é o lobo frontal. Existem as crenças de nível genético, que são as crenças que são armazenadas no nosso DNA e que elas vêm da nossa ancestralidade, tá? Existe muito comum aqui no genético crenças relacionadas à escassez, relacionadas a dinheiro, relacionadas a trabalho. Por quê? Porque os nossos ancestrais, eles viveram uma época de sobreviver. Eles viveram uma época onde eles tinham que armazenar alimentos porque eles não sabiam se ia ter amanhã, né? Eles viveram numa época que era muito difícil, que era sofrido, que eles tinham que trabalhar muito. Então a gente vem herdando essas crenças dos nossos ancestrais, tá? É muito comum isso. Aí nós temos as crenças de nível histórico, que são aquelas crenças que a gente adquiriu em outras vidas, ou do consciente coletivo, e elas ficam armazenadas no nosso campo áurico. E existem as crenças de alma, que são as crenças do nosso ser, de tudo que a gente é, né? Que é a nossa alma, tá? Então, o que acontece? Enquanto a gente não identificar a raiz dessa crença, a raiz, a origem, de onde ela vem, a gente só tá colocando um band-aid em cima, entendeu? Então, por exemplo, se você acha que amar dói, né? Todo relacionamento também traz sofrimento. Se você não entender a origem disso, você vai ficar atraindo esse tipo de relacionamento para sua vida, que você tem que sofrer. Da mesma forma, se você acha que ganhar dinheiro é muito difícil, você vai ficar atraindo situações para sua vida de que ganhar dinheiro é muito difícil, é muito sofrido. Então, e isso pode estar relacionado a uma crença de ancestralidade, por exemplo, tá? Então, enquanto você não identificar essa raiz, você não consegue transformar. Por quê? A gente só consegue transformar e resolver aquilo que a gente identifica, ou seja, aquilo que vem para o nosso subconsciente, para o nosso consciente. Então, eu preciso ter consciência dessa informação para que o meu consciente decida se eu quero viver dali para frente com esse pensamento ou não, com esse comportamento ou não. Por quê? Porque quem decide é a nossa mente consciente, não a nossa mente subconsciente. E aí, uma vez que eu trouxe consciência para isso, aí eu volto para o meu subconsciente e falo, tá bom, agora vamos identificar da onde vem isso, qual é a natureza desse processo, tá? Qual é a natureza dessa crença. Então, gente, por isso que o Theta Healing é fantástico, porque ele consegue trabalhar nesse nível de profundidade. E você pode acessar esse nível de profundidade sem dor, você pode acessar isso com leveza, sabe? Com tranquilidade, de forma divertida. Gente, eu já identifiquei crenças minhas que eu me mijava rindo, porque eu falei, eu não acredito que eu tenho essa crença. Eu vou dar um exemplo. Eu estava fazendo um trabalho de Theta Healing específico para desenvolver o meu amor próprio. E aí, em uma das sessões que eu fiz com a Marta, que ela é minha Theta Healer maravilhosa, minha cunhada, a gente identificou que eu tinha uma crença que ela vinha de segunda geração, relacionada lá à minha avó materna, de que se eu me arrumasse, eu seria fútil. Então, eu tinha no meu sistema de que se eu me arrumasse, eu era fútil. E aí, gente, olha como era o meu comportamento na minha vida relacionado a isso. Eu trabalho de casa hoje, né? Então, assim, tem dias que eu trabalho em casa, eu posso trabalhar em qualquer lugar, só preciso de uma internet. E aí, às vezes eu ficava em casa e, eu não me arrumava porque eu não ia sair de casa. Ou seja, eu só me arrumava pros outros, eu só me arrumava quando eu fosse sair. E eu não me arrumava pra mim. E aí, quando eu identifiquei essa crença, eu falei, cara, eu não acredito. Eu comecei a rir, porque isso pra mim, no meu consciente, é óbvio que se você se arruma, você não é fútil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no meu subconsciente isso estava armazenado.
E aí a gente ressignificou, a gente resolveu isso, a gente cancelou isso no nível certo, na raiz, trouxemos uma crença fortalecedora por cima. E aí, gente, a partir dali eu comecei a me cuidar mais, eu comecei a me arrumar mais. Hoje, se eu fico o dia inteiro em casa, eu vou estar arrumada, porque eu tô me arrumando pra mim. Porque aquilo me faz bem, aquilo me alimenta, entende? E isso me ajuda a desenvolver cada vez mais meu amor próprio. Então, quando tem alguma coisa na sua vida que você quer transformar, que você quer mudar, que você sabe que não tá legal, mas você não está conseguindo, provavelmente você tem alguma crença em algum nível te limitando de conquistar isso, tá? E esse é meu convite pra você. Comece a acessar isso, comece a se questionar sobre isso, comece a se questionar sozinho, fazer autoquestionamento sobre isso. Ou procure a ajuda de um profissional, procura a minha ajuda, me manda um direct, eu posso te ajudar, né? Me manda uma mensagem, eu posso te ajudar com isso também. Mas assim, todos nós estamos aqui para realizar aquilo que a gente quer, para viver uma vida feliz, para viver o amor, para viver a felicidade, para viver a abundância. E se tem algo na nossa vida que a gente quer, mas a gente não consegue, é só a gente identificar qual é a crença que está nos impedindo, sabe? E enquanto a gente não identificar, a gente vai ficar atraindo aquela situação que a gente não quer para nossa vida. Então esse é meu convite para você. E aí tem uma coisa para finalizar esse vídeo, a gente consegue testar as crenças para saber qual é a crença que está presente no nosso sistema de alguma forma. Qual é a crença que está armazenada no nosso subconsciente que a gente nem sabe, mas que está ali armazenado nos impedindo de realizar alguma coisa. Então dá pra gente fazer um teste, e você pode fazer esse teste sozinha em casa, ou sozinho em casa, tá? Não necessariamente só com a ajuda de um profissional. Então, você quer saber como fazer esse teste? Você quer que eu te ensine como fazer esse teste? Então comenta aqui embaixo desse vídeo eu quero, que se eu tiver aqui eu quero, eu vou gravar outro vídeo pra você só pra te ensinar como que você pode fazer um teste de crenças e identificar se tem alguma crença te limitando de viver a sua máxima potência, de viver a abundância, de viver aquilo que você quer pra sua vida. Então comenta aqui eu quero, que eu volto pra gravar um vídeo pra você, tá bom? Aproveita e deixa aqui a sua curtida, o seu comentário, compartilha esse vídeo com mais gente, é uma forma que você me ajuda aí de expandir essa mensagem pra mais gente, tá bom? Beijo, te vejo no próximo vídeo.